Abertura. Foto da professora em preto e branco se move do centro para a esquerda. Título em letras brancas. Professora Cecília. Uma história de inclusão em Itapetininga. Websérie. Entrevistada sentada num sofá com almofadas brancas na sala de sua casa. No rodapé do vídeo, legenda: Lucilene Pellegrinetti, educadora e diretora de escola pública. Lucilene é uma mulher de pele clara, tem cabelos compridos, lisos e escuros. Ela veste uma calça jeans azul e uma camisa preta sem mangas. Eu fiz magistério na Escola Peixoto Gomide, nesse momento que eu fiz estágio na sala da Dona Cecília. E eu já tinha ido em várias salas de aula da própria Escola Peixoto Gomide. E quando a gente foi na sala da Dona Cecília, foi assim algo inédito, porque começava que fugia de uma sala dentro dos padrões convencionais da época, né? Onde se tinha alunos enfileirados, professor sempre à frente, né? No quadro negro. E a sala dela já começava totalmente diferente, né? Já era uma sala em forma de plenário, ela estava o tempo todo interagindo com os alunos. Então, o primeiro impacto encantador foi esse, né? Essa diferença na composição da sala. Tinha uma relação professor-aluno ali encantadora. E a partir disso a gente queria fazer só estágio nessa sala, porque a prática era realmente muito bonita, sabe, envolvente, porque ela tratava aqueles alunos com amor, com uma dedicação, com uma paciência que era assim algo inusitado, né? Num tempo que os professores ainda eram muito autoritários, né? Ela tinha uma vivência muito diferente com eles. E a gente via naquela prática os resultados, né? E ela envolvia a gente também, né? Como estagiário, porque normalmente você estagiário, você fica no fundo lá da sala observando. Ela colocava a gente para perceber, né? De perto como se dava aquele processo, colocava a gente para ouvir, né, a fala dos alunos, para eles ouvirem a gente falando. Então isso era muito legal, essa sensibilidade dela, né, não só com os alunos dela, mas nos vendo também como alunos ali dentro da sala de aula. Na época, inclusão era uma coisa que não se falava, né, e a gente não via. Na verdade, os portadores de qualquer deficiência, de qualquer necessidade especial, ficavam guardados dentro de casa. E aquela sala era a única que nós tínhamos assim, né? Com alunos diferentes. Para a gente era uma experiência fantástica por conta disso. E ali não, ali requeria técnicas, né? E eu ficava admirada como que ela dominava tantas técnicas para desenvolver realmente aquele processo com alunos que requeriam tanto. Então ela tinha um conhecimento muito profundo. Então isso na prática para a gente foi nos envolvendo. E isso ficou muito vivo dentro de mim, sabe? Essa experiência de estágio com ela, esse olhar para a inclusão. Então eu cheguei a ser até chamada também por muitos como a diretora inclusiva, porque eu sempre favorecia a inclusão na minha escola, sempre que eu pude ter esse olhar diferente para aqueles que precisavam, buscar estratégias diferentes para realmente acolhê-los. Sempre procurei fazer o possível. E eu tenho isso que eu trouxe de lá, sabe? Realmente ela conseguiu passar isso, o amor que ela tinha, esse olhar que ela tinha, porque é a coisa mais difícil que a gente vê hoje, seja na pública ou seja na privada, é a inclusão de fato desses alunos. O maior legado dela, ela fez pela vida dos alunos dela na época, foi o legado que ela deixou pra gente, estagiária. Que eu acho que assim como eu, muitas das minhas colegas que também seguiram a profissão, certamente foram para a profissão com um olhar diferente para esse público. Essa época do meu estágio, eu peguei o teatro. Então eu acompanhei um pouquinho dos ensaios para o teatro. E isso era fantástico, daí mais que a gente queria estar lá fazendo estágio. Eu acho que na época eu nem tinha essa dimensão que eu tenho hoje, do valor de tudo aquilo.
Acho que para mim era como uma aventura, né? Eu era muito jovem e, como eu falei, era uma coisa diferente, então encantava pelo diferente. Mas hoje, né? Não só hoje, mas acho que já quando eu comecei a colocar isso em prática profissionalmente, eu pude ter a dimensão realmente desse trabalho, da importância desse trabalho, né? Então, realmente a semente que ela plantou em Itapetininga, assim, é incontestável. É uma mulher que fez jus não só pela prática profissional dela, mas pela prática humanitária. O professor, ele vai muito além, muito. É só quem vive educação na alma para saber que é muito além de uma profissão, é um legado, né? E o maior legado que a gente pode deixar é realmente essa contribuição na vida humana das pessoas e que ela possa continuar sendo, né, exemplo para muitas pessoas, principalmente para os que estão aí, né, atuando na educação. Encerramento. Foto da professora em preto e branco se move do centro para a esquerda. Título em letras brancas. Professora Cecília, uma história de inclusão em Itapetininga. Websérie